pessoal, eu sou a Jade Ratanaka, faço Ciência da Computação na URGS e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funções. Na aula de hoje a gente vai ver como desenhar funções novas a partir de antigas. Mas para que isso é útil? Nesse exemplo aí, é um pouquinho estranho pensar direto em como vai ser esse gráfico, né? Que é 2 menos x elevado a 1/3, que seria a mesma coisa que 2 menos x na raiz cúbica, né? Negócio meio estranho. Mas, se a gente partir de um gráfico, por exemplo, da raiz cúbica, a gente consegue chegar nele. E agora a gente vai ver como. Antes, a gente precisa saber o que são translações. Translações, basicamente, são deslocamentos. Podem ser na vertical, na horizontal. Nesse caso aí, quando a gente soma uma constante positiva, ele vai ser o quê? Na vertical, né? Porque é só a gente imaginar, por exemplo, uma pilha de livros. A gente tem aqui uma pilha que tem um tamanho. Ela tem um tamanho qualquer, que eu não sei qual é a princípio. Mas, se a gente coloca uma constante positiva, é a mesma coisa que a gente colocar um livro a mais. Ela ficou maior que antes, né? Ela aumentou de tamanho. No caso das funções, vai ser a mesma coisa. Se a gente olhar aqui o gráfico de x², se a gente soma uma constante positiva, nesse caso aqui o 2, ele vai subir 2 unidades para cima. Então, a gente tem um valor qualquer, em uma altura qualquer. Se a gente somar uma constante positiva, ele vai subir. O que acontece se a gente subtrair, então? Mesma coisa, né? Se a gente parar para pensar. E uma pilha de livros. Ela tem uma altura. A gente não sabe se é essa altura, se é essa altura. Não importa. Porque, dada uma certa altura, se a gente tirar um valor positivo, vai ficar menor do que era antes, né? Então, ela desceu um pouquinho. No caso das funções, de novo a mesma coisa. Tá aí o nosso x². Se a gente tirar 2, ele vai só descer 2 unidades. Tá. A partir daí a gente chega a uma dica bem importante. A gente viu que a mudança que a gente fez estava fora dos parênteses, né? E a mudança foi na vertical. Como assim, fora dos parênteses? Basicamente, não era um parâmetro. O que mudou não foi o parâmetro, foi o y, né? A gente fez y é igual a f de x mais c. Então, tá fora dos parênteses. Mas o que acontece se estiver dentro? A mudança que antes era na vertical, agora vai ser na horizontal. Como que a gente faz isso? Somando aqui dentro dos argumentos uma constante positiva, o que será que acontece? Lá, quando era fora, a gente sabe que subia. E agora a gente sabe que vai ser na horizontal. Mas para que lado que vai ser? Não é tão intuitivo assim, né? Se a gente olhar esse gráfico aqui, f de x é um gráfico que a gente conhece, é aquele gráfico mais simples que tem, que quando um x é um valor, o y é o mesmo. Então aqui a gente tem o meio, o 1, 2, 2 e assim por diante, né? Então, o que vai acontecer se a gente somar um valor positivo aqui dentro dos parênteses? Vamos parar para pensar no caso do zero. Quando o y aqui é zero, significa que o x também é zero, né? Porque a gente sabe que o y é igual ao x. Então, a gente vai ter esse pontinho aqui, que é o 0, 0. Mas se a gente quiser o f de x mais 1 é igual a zero, basicamente, o que aqui antes era zero, vai ter que continuar sendo zero, né? Para manter as propriedades da minha função. Então, o x que antes era zero, agora o x mais 1 vai ser zero. Então, se x mais 1 é zero, x é igual a menos 1, né? Passando lá para o outro lado, basicamente. Então, o nosso gráfico, que antes estava cortando o eixo em zero, vai ter que cortar ele aonde? No menos 1, né? Que é o nosso valor aqui. Então, o que a gente pode perceber? Quando a gente somou uma constante positiva, o nosso gráfico deslocou exatamente o valor dessa constante, só que para a esquerda, né? Então, a gente somou, foi para a esquerda. Antes a gente tinha somado e tinha subido. Então, o que vai acontecer? Basicamente, com o nosso x², se em vez de aqui fora a gente somar aqui dentro, ele vai deslocar 2 unidades para a esquerda. E se a gente subtrair? É só pensar no oposto, né? Se está indo para a esquerda quando a gente soma, quando a gente subtrair, vai para a direita. Tá aqui o nosso gráfico, né? Onde antes era zero, aqui vai ter que ser zero. Então, se x menos 2 é igual a zero,
X tem que ser quanto? 2. E é isso. Basicamente, é um resuminho aí, para quem precisar rever isso daí depois. Nós temos, se a gente está somando fora, vai ser uma mudança para cima na vertical, né? E se a gente estiver subtraindo fora, vai ser descendo. É só lembrar da pilha de livros. Se a gente tira, diminuiu. Se a gente coloca, subiu. Então é isso. É um deslocamento na vertical. Mas e se estiver dentro dos parênteses? Isso é muito importante lembrar, né? Se estiver dentro, a mudança vai ser na horizontal. Se a gente estiver somando, vai ser para a esquerda. Se estiver subtraindo, vai ser para a direita. E sobre translações era isso hoje. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre reflexões.